Oi, gente! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os tipos de leite, que são três tipos: o colostro, o leite de transição e o leite maduro. O colostro, ele é o primeiro leite produzido, desde a gestação até por volta do quinto dia após o parto. Entre os componentes desse leite, a gente tem os anticorpos, que passam da mãe para o bebê através do leite e ajudam a proteger o bebê de diversas doenças. Até o colostro é chamado como uma das primeiras vacinas do bebê por conta disso. E o colostro, ele é mais amarelado e também mais grosso que o leite maduro, que é o leite que será produzido com o passar dos dias. Mas antes do leite maduro, você passará pela descida do leite, né, que é a pojadura que acontece entre o terceiro ao quinto dia após o parto. E o que é a pojadura? É quando realmente vai ter a descida do leite e vocês vão sentir as mamas mais cheias, mais inchadas. Pode também ocorrer uma vermelhidão, um aumento da temperatura nas mamas, né? Vocês sentirem o seio de vocês mais assim, quente mesmo, mais cheio. Pode também ter dor ou desconforto nas mamas, uma sensação de peso, né, nos seios por estar justamente aumentando a produção de leite e tendo a descida do leite mesmo. E esses sintomas, né, da pojadura, eles são normais e podem durar cerca de 2 a 4 dias. E em alguns casos, além desses sintomas que eu já falei, a mãe ela também pode sentir um mal-estar, uma dor no corpo também. E com o passar do tempo, o leite materno ele vai mudando até chegar na sua composição final, que é chamado, né, de leite maduro. Mas durante esse período, por volta assim, de cerca de 2 semanas, a mãe produz o leite de transição, que é esse leite do meio. Que ele tem mais, é um leite que tem mais calorias do que o colostro e também é rico em gordura, açúcar e vitaminas. E depois, por volta do final do primeiro mês de vida do bebê, a mãe ela começa a produzir o leite maduro, que é o leite que vai perdurar por toda a amamentação. E esse leite, né, a composição dele contém água, carboidratos, proteínas, gorduras, tudo que vai hidratar e alimentar o bebê exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida, ajudando, né, o bebê a ter esse crescimento. E é esperado que nos primeiros dias após o parto, a mulher produza uma quantidade pequena de leite, que vai aumentando com o passar dos dias, então não se preocupe se estiver saindo apenas algumas gotinhas no início, que é o colostro mesmo. Então, por ele ser o colostro, ele acaba saindo algumas gotinhas só, mas ele é muito importante para o bebê e é o necessário nos primeiros dias. Essa quantidade no início você pode até achar pequena, que pode não ser suficiente para o bebê, mas é suficiente, tanto em quantidade quanto também em valor nutricional. Por quê? Porque no primeiro dia, né, logo nos primeiros dias, o estômago do bebê é um estômago pequenininho. Então, como na primeira imagem, no primeiro dia, o estômago do bebê recebe uma capacidade de mais ou menos de 5 a 7 ml de leite, né, no caso o colostro. Então, as pequenas gotinhas já é o suficiente para o bebê. Então, a gente compara o estômago dele no primeiro dia com o tamanho de uma cereja. No terceiro dia, o estômago já está com uma capacidade um pouco maior, podendo receber de 22, né, a 27 ml de leite. Isso é a média, né, que ele recebe. E o tamanho do estômago pode ser comparado com uma noz. E na primeira semana, o tamanho do estômago já deu uma aumentada, pode ser comparado com um pêssego e a sua capacidade pode ser em média em torno de 45 a 60 ml. E depois, né, ao longo das semanas, no primeiro mês, o estômago do bebê já pode ser comparado ao tamanho de mais ou menos de um ovo grande, que tem uma capacidade de por volta de 80 a 150 ml de leite. Então, né, além disso, né, a quantidade de leite, ela também vai variar muito, né, a quantidade de leite que é produzido varia muito de uma mulher para outra, de uma gestação para outra. Às vezes, a mesma quantidade de leite que você teve num filho anterior, numa gestação anterior, não vai ser a mesma quantidade para o filho atual. Então, pode ser para mais, pode ser para menos, porque tudo depende, a quantidade de leite depende diretamente de quantas vezes o bebê está mamando por dia. Ou seja, quanto mais o bebê mama,
mais leite será produzido. Então, a mama, ela acaba não sendo um estoque. É como se fosse uma fábrica. Quanto mais sai o leite, mais produz. Então, é diretamente relacionado a produção do leite a quantas vezes o bebê mama por dia. Então, quanto mais ele mamar, mais vai ter leite.